Bem-vindos de volta ao canal Resumo dos Filmes. Hoje eu vou contar a história do filme de terror e mistério chamado Barbarian. Alerta de spoilers a seguir. Em uma noite tempestuosa em Detroit, Tess chega a uma casa alugada que ela reservou enquanto está na cidade para uma entrevista de emprego. Quando ela tenta abrir a porta com as chaves, ela descobre que a fechadura está quebrada. Então ela liga para o proprietário do imóvel, Bonnie, que não atende. Tess olha em volta para as outras casas e se pergunta por que nenhuma luz está acesa. Depois, ela volta para o carro e vê a luz de apenas uma janela. Kate atende a porta. Então Tess pergunta quem é ele. Ele diz que está alugando o lugar. E eles percebem que alugaram a casa ao mesmo tempo. Ele pergunta se ela gostaria de entrar e ela hesita por um momento, mas acaba entrando. Lá dentro, Tess pede a Kate para mostrar seu e-mail de reserva para que ela possa verificar. Ele fica ligeiramente irritado com o pedido dela, mas procura seu telefone enquanto ela vai ao banheiro. Ela passa pelo quarto, onde vê os lençóis desgrenhados na cama. No banheiro, ela vê a escova de dentes elétrica de Kate no chão. Na sala de estar, Kate assusta Tess por trás quando ele mostra o e-mail. Ela vê sua reserva válida e os dois estão confusos sobre o que fazer agora. Tess diz que vai encontrar outro lugar para ficar, mas Kate sugere que ela fique na casa enquanto procura um hotel. Minutos depois, Kate se oferece para fazer um chá. Ele mostra uma garrafa de vinho que os locatários deixaram. Tess não teve sucesso em sua busca por um hotel e Kate se lembra que há uma convenção médica na cidade, o que explica a falta de vagas. Ele recomenda que ela fique com o quarto e diz que vai dormir no sofá. Ela tenta recusar, mas ele insiste. Então ela confessa seu problema com lençóis sujos. Momentos depois, os lençóis giram na lavadora enquanto Kate coloca a bagagem de Tess para dentro. Tess vai para o quarto e vê a carteira de Kate em cima da mesa. Ela encontra a carteira de motorista dele e tira uma foto. Mais tarde, ela entrega a carteira de Kate antes de ir para o banheiro tomar um banho. Kate espera por Tess na mesa da cozinha. Ele quer abrir o vinho enquanto ela estiver lá para que ela veja que ele não colocou nada nele. Ela se senta e ele serve uma taça de vinho. Então ele pergunta por que ela está em Detroit. E ela diz que tem uma entrevista de emprego amanhã com Catherine James, uma cineasta de documentários. Mais tarde, Tess compartilha sua história de como deixava seus parceiros anteriores tirarem vantagem dela. Ela acredita que ser mulher é mais difícil, porque elas devem ser sempre cuidadosas, enquanto os homens podem passar pela vida de forma imprudente e mesmo assim continuam bem. Quando a máquina de lavar termina, Kate ajuda Tess com a roupa de cama e ela acha sua personalidade engraçada e encantadora. Depois, eles dizem boa noite antes que ele feche a porta. Aquela noite, Tess acorda quando ouve um barulho estranho do corredor. Quando ela se vira, ela vê a porta entreaberta e Kate dormindo no sofá. Ela ouve Kate falando enquanto dorme. Ela se aproxima dele enquanto a porta do porão se fecha silenciosamente atrás dela. Tess toca o braço de Kate e ele se sacode, a assustando. Ela pergunta se ele abriu a porta e ele diz que não. Então ela pede desculpas e volta para o quarto. No dia seguinte, Tess encontra o bilhete de Kate lhe desejando sorte na entrevista. Fora de casa, Tess coloca as chaves no cofre. Ela vê as casas degradadas na rua e se pergunta por que nenhuma delas tinha luzes acesas. Tess olha para a foto da carteira de motorista de Kate em uma cafeteria e sorri. Segundos depois, Catherine entra e elas começam a entrevista. Após correr tudo bem, Tess menciona que vai ficar em Brightmoor e Catherine a avisa sobre a área. Quando Tess retorna à casa, um sem-teto a persegue e ela consegue fechar a porta assim que o homem se aproxima. O homem quer que ela saia de casa, mas ela simplesmente diz a ele para ir embora. Minutos depois, Tess reporta o sem-teto à polícia, mas eles não têm policiais disponíveis. No banheiro, Tess se acalma e se senta no banheiro. Quando ela não vê o papel higiênico, ela faz uma busca na casa. No porão, ela encontra o papel higiênico no fundo das escadas e pega um rolo. A porta do porão se fecha e a tranca por dentro. Tess se senta nas escadas e percebe que deixou seu telefone no quarto. Ela também tem as chaves da casa no bolso, então Kate não poderá entrar.
Ela ainda tenta a janela do porão, mas não consegue abri-la. Tess nota uma corda na prateleira e a puxa. É quando uma porta secreta se abre na parede que leva a um corredor escuro. Mas ela decide não entrar e volta para as escadas. Minutos depois, ela apoia um espelho em um ângulo para permitir que a luz do porão reflita sobre o corredor. Ela observa uma maçaneta da porta no lado esquerdo da parede no final do corredor. Ela caminha cautelosamente pelo corredor e abre a porta que dá num quarto pequeno e sujo com uma cama suja e uma câmera em cima de um tripé. Ao lado da cama há um balde sujo e uma marca de mão ensanguentada na parede. A visão a assusta, então ela corre de volta ao porão. Tess ouve Kate batendo na porta da frente, então ela bate na janela para chamar sua atenção. Felizmente, eles abrem a janela e ela entrega as chaves a Kate. Na casa, Tess explica freneticamente sobre o quarto, tipo calabouço no porão, e diz que eles precisam sair. Kate diz a ela para se acalmar, porque as coisas que ela descreve não são preocupantes. Tess é inflexível quanto a sair, mas ele a detém e diz que vai verificar o porão rapidamente e que gostaria que ela ficasse lá em cima caso ele fique trancado. Depois disso, Kate vai para o porão enquanto Tess espera na cozinha. Depois de alguns minutos, ela desce os degraus do porão e pergunta se ele viu o quarto. Ele responde que sim, mas quando ela lhe diz para voltar, ele não responde mais. Tess nota a porta do porão se fechando, então ela sobe rapidamente as escadas e usa uma cadeira para segurá-la. Momentos depois, ela desce o corredor escuro, mas Kate não está na sala pequena. No final do corredor, ela descobre uma porta que leva a um túnel subterrâneo. No topo das escadas, ela grita por Kate e ouve sua voz chamando por ela, suplicando por ajuda. Ela pensa em fugir, mas decide descer para procurá-lo. No final das escadas, ela vira à esquerda, onde um portão de metal se abre para uma passagem. Ao avançar, ela encontra 4 gaiolas de metal vazias, com tigelas para cães. Inesperadamente, Kate rasteja rapidamente na direção dela e diz ter sido mordido por alguém lá embaixo. Ela diz que eles devem voltar para onde entraram, mas ele diz que era lá que a pessoa estava. De repente, uma mulher grande, deformada e sem roupa, a mãe, corre atrás de Kate. Ela agarra a cabeça dele e repetidamente a esmaga na parede, tirando a sua vida. 2 semanas depois, o ator de TV, AJ, dirige alegremente seu conversível enquanto canta junto ao rádio. Segundos depois, ele recebe uma ligação de seus agentes informando que sua co-estrela, Megan, entrou em contato com o estúdio sobre acusações perturbadoras contra ele. Seus agentes lhe dizem que as alegações são graves e que ele será demitido. A reação inicial de AJ é de desprezar Megan e ele insiste que nunca fez nada de que esteja sendo acusado. Os agentes do AJ acrescentam que o repórter de Hollywood publicará uma história sobre o assunto amanhã. Ele termina a chamada, encosta na beira da estrada e está em choque. No dia seguinte, AJ se encontra com seu assessor financeiro e lhe diz que ele não terá mais dinheiro em 3 meses. Ele o aconselha a vender suas propriedades em Detroit para se manter. E devido à natureza das alegações, seu assessor diz que trabalhará mais para ele. No dia seguinte, no aeroporto de Detroit, AJ vê que seu artigo em Hollywood, Repórter, caiu. Ele entra em seu carro, alugado, e fala com seu agente Robert, que o desaconselha a falar com Megan e ir embora da Califórnia. Ele explica que não está fugindo, mas que está em Detroit para liquidar seus bens. Mais tarde, no escritório de Bonnie, AJ pega as chaves da sua propriedade. Do lado de fora da casa, AJ se pergunta de quem é o carro que está estacionado na frente. Lá dentro, ele vê a porta do porão aberta. Pega a cadeira e chuta a porta para fechá-la. Ele vê as coisas de Tess, Kate, espalhadas pela casa e liga para Bonnie, mas ela garante que ele não tem mais hóspedes e que os últimos saíram há semanas. Naquela noite, AJ se encontra com seu amigo Everett em um bar, onde ele descreve o encontro com Megan. AJ diz que ela inicialmente lhe disse não, mas ela apareceu depois da sua persistência. Mais tarde, AJ tropeça em casa bêbado, deixa uma mensagem de desculpas para Megan e diz a ela para ligar de volta.
Na manhã seguinte, ele vomita no banheiro e vê a escova de dentes de Kate. Ele dá uma olhada nas coisas de Kate e Tess, mas não consegue encontrar nenhuma forma de identificação. Momentos depois, ele vê as chaves do carro de Tess na mesa do jantar e olha para a porta do porão. A Jota chama no alto das escadas e ouve um barulho. Minutos mais tarde, ele pega uma pequena faca e uma lanterna da cozinha. No porão, a Jota vê o estranho espelho de Tess montado e ouve um barulho por trás da parede. Ele vê a corda e a puxa, abrindo a porta. Em seguida, ele entra nos corredores e abre a porta para a sala com a câmera. Minutos depois, ele pesquisa ser os quartos subterrâneos, que podem ser listados como metragem ao vender uma casa. Mais tarde, a Jota substitui a lâmpada no porão e usa uma fita métrica de aço para estimar a metragem do corredor e da pequena sala. Ao voltar para a parede, ele percebe que é uma porta que leva ao túnel subterrâneo. Ele continua medindo o túnel até chegar ao fundo das escadas. No túnel inferior, ele vê as gaiolas de metal e mede a área onde elas estão enfiadas. A alguns metros de distância, ele descobre uma luz que vem de uma porta. Dentro da sala, há uma TV no chão, tocando um vídeo de como amamentar. De repente, alguém puxa a fita métrica de aço, então a Jota a deixa ir. Assustado, ele segura a faca e a lanterna na sua frente, mas ele corre mais para o fundo do túnel quando ouve um barulho estranho. Ele tropeça e sua lanterna funciona mal, ligando e desligando. Então ele aponta a lanterna em direção à mãe, que se aproxima dele. A Jota se levanta e corre, mas cai em um poço de terra no chão. No poço, ele vê uma ferida em seu braço. Então ele vê a grelha em cima, perto dele. Ao seu lado, Tess sinaliza para ele ficar quieto. Há 40 anos, Frank deixava a casa e a vizinhança bem conservada com gramados muito bonitos. Na loja, uma mulher ajuda Frank com sua lista de compras de lençóis plásticos, fraldas e luvas de látex. Ela pergunta se eles vão fazer um parto no hospital, mas ele diz que será um parto domiciliar. Ela então lhe entrega uma fita de vídeo educativo sobre a amamentação. Frank vê uma mulher usando um vestido amarelo do outro lado da rua no estacionamento. Ele segue o carro dela para casa e estaciona a algumas casas de distância. Então ele pega o uniforme da companhia elétrica do porta-malas de seu carro. Minutos depois, Frank bate à porta da mulher e finge checar a casa para ver se há algum problema de energia. Ele destranca a janela do banheiro antes de sair de casa. Fora da casa misteriosa, o vizinho de Frank, Doug, informa que eles estão vendendo a casa deles. Doug pergunta se ele tem algum plano para fazer isso, mas Frank diz que não vai alugar algum. Lá dentro, Frank abre a porta do porão e os gritos de uma mulher podem ser ouvidos. No presente, Tess amarra um pano sobre a ferida de AJ e diz a ele para não se assustar com a mãe, porque isso chama a atenção dela. De repente, a mãe abaixa uma mamadeira através da grade e Tess diz a AJ para bebê-lo, porque ela quer que eles sejam seus bebês. Tess suga da mamadeira, mas AJ se recusa a fazê-lo. A recusa de AJ enfurece a mãe, que abre a grade e salta, enquanto Tess e AJ se acovardam de medo. A mãe abraça Tess e depois grita na cara de AJ, antes de arrastá-lo para fora do poço. Ela o leva para a sala de TV, enquanto ele luta contra o seu domínio. Enquanto isso, Tess sai do poço e pega a lanterna e a faca que AJ deixou cair. Ela caminha através do túnel e vê a mãe forçando AJ a mamar. Ele tenta afastar o rosto, mas a grande mulher o domina. No túnel, Tess pisa na fita métrica de aço no chão, alertando a mãe. Tess corre assustadoramente de volta para a porta do porão, mas ela está trancada. Então ela quebra a janela e rasteja para fora. Fora de casa, o sem-teto André ajuda Tess no momento em que a mãe procura por ela. Tess conta a André sobre AJ e eles precisam salvá-lo, mas ele diz que eles não deveriam. Ele acha que a mãe não é a pior coisa da casa e lhe diz para ir com ele para a torre de água. A mulher desesperada quer buscar ajuda, então André diz que ela deve evitar a casa à noite, porque a mãe sai quando escurece. No túnel, AJ vê um sino preso a um cordel na parede. Ele vê uma porta de madeira com cabos que conduzem para dentro dela. A mãe se aproxima dele com cautela, com medo do que está por trás da porta, e se afasta lentamente. Enquanto isso, Tess encontra um posto de gasolina e pede para usar o telefone. Dentro da sala subterrânea, AJ vê lixo no chão e sente um fedor desagradável. Ele vê o vestido amarelo que a mulher de 40 anos atrás usava. Um barulho repentino o assusta e ele vê Frank, agora o homem mais velho, que está acamado. Enquanto isso, Tess fala com a polícia, que não a leva a sério devido à sua aparência. Ela lhes diz que há um homem em grave perigo em uma casa da qual ela acabou de fugir.
No subsolo, a Jota promete a Frank que logo haverá policiais para resgatá-lo. O Frank parece estar em pânico. Ele aponta para a mesa lateral e a Jota a move para mais perto da cama. Fora da casa, a polícia não compra a história de Tess e pensa que o único crime que ocorreu foi ela ter quebrado a janela. A polícia vai embora sem verificar a casa. No quarto subterrâneo, a Jota vê uma prateleira com fitas de vídeo etiquetadas com nomes de mulheres. Ele coloca uma delas intitulada Gas Station Redhead. Enquanto isso, Tess arromba a casa e pega as chaves do carro dela na mesa. No quarto subterrâneo, a Jota para a fita e parece traumatizado. Ele se volta para Frank e o critica pelas coisas más que ele fez com a mulher no vídeo. Frank então pega um revólver da mesa da cabeceira e atira em si mesmo. Do lado de fora, Tess atinge a mãe com um veículo, prendendo-o ao lado da casa. No subsolo, a Jota pega a arma de Frank e procura por uma saída. Enquanto isso, Tess desce o túnel e acidentalmente é baleada por a Jota. Segundos depois, a Jota ajuda a se levantar e pede desculpas depois que elas saem da casa. Mas a mãe não está mais no capô do carro. A Jota deixou cair suas chaves no túnel e se recusa a voltar para lá. Então eles vão para a torre de água, onde André os conduz ao seu esconderijo. André lhes diz que a mãe vive na casa há 40 anos. Seu pai Frank tem sequestrado mulheres, engravidando-as e fazendo o mesmo com suas filhas. A mãe é o resultado de décadas de consanguinidade. A Jota tem remorsos por ferir Tess e deseja consertar todos os seus erros passados, fazendo a coisa certa e levando-a a um hospital. André os desencoraja de sair enquanto está escuro e sugere que fiquem com ele até o amanhecer. Ele vive lá há 15 anos e a mãe nunca o encontrou. De repente, a mãe destrói o muro atrás de André, arrancando seu braço e o espanca com ele. Pouco tempo depois, a Jota e Tess correm para fora, mas não conseguem pular a cerca de arame farpado. Então eles correm para cima da torre de água com a mãe atrás deles. A Jota corre para o topo rapidamente, não se preocupa em ajudar Tess. No topo, Tess diz a Jota para usar sua arma, mas ele a deixa cair. Eles temem ficar assim, porque a mãe nunca vai parar de procurá-los. Mas então a Jota percebe que ainda pode fugir se usar Tess para atrasar a mãe. Ele agarra Tess e diz à mãe para vir buscar seu bebê antes de atirar Tess da torre de água. Tess cai em defesa no chão enquanto a mãe a agarra. Momentos depois, a Jota vê Tess deitada em cima da mãe com uma poça de sangue em volta da cabeça da mulher deformada. Após a Jota descer, ele encontra Tess viva e pede desculpas pelo que teve que fazer porque entrou em pânico. De repente, a mãe grita acordada, sufoca a Jota e arranca seus olhos com suas longas unhas antes de abrir a cabeça dele. Pouco depois, a mãe geme quando vê a ferida no estômago de Tess e quer levá-la de volta para casa. Então Tess agarra a arma do seu lado e atira na cabeça da mãe. Pouco tempo depois, ela se levanta do chão e se afasta. Obrigado por assistir. Não se esqueça de se inscrever e deixar o seu like.